que diferença, então, né? Com que o Sol esteja na altura de sua esfera e a Terra em sua baixeza, que é essa distância. Você vê Deus longe, você não vê essa influência de Deus na sua vida. Então, você escolhe, sem se perguntar se aquela escolha é a vontade de Deus. Você vê assim, mais você influenciando a sua vida do que Deus. Você acha que é você a pessoa responsável por gerar as coisas que acontecem, né? Que se algo deu certo, você que fecundou, né? Aqui tá falando que a divina vontade fecunda tudo, né? Então ela que faz dar fruto. Só que você acha que não, aconteceu foi você, não foi você. Mas você sente que foi você, né? Que fez as coisas acontecer. Então é muito diferente, é uma diferença gritante, né? Nesse caso, e tudo é consciência, né? A alma toma consciência dessa influência de Deus e dela querer essa influência, dela querer o que Deus quer, né? Dela aprender que a vontade dela, por ela mesma, não presta, né? Mas o plano de Deus, abraçar o plano de Deus, o original é muito melhor. É o perfeito, é o melhor. O que vai trazer o verdadeiro resultado, o bem que vai ser gerado é muito grande, né? Então, nesse caso, a pobre terra está sujeita à noite, né? Então, as estações e a pedir ao sol para formar as belas flores, as cores, a doçura, a maturação de seus frutos, que é o fato da pessoa falar, abençoa esse projeto que eu estou fazendo, Senhor. Abençoa que eu passe nesse concurso, né? Abençoa essa escolha que eu estou fazendo, né? Esse relacionamento aqui, abençoa. Então, aí Deus abençoar para que fecunde, para que prospere e tal. Esse relacionamento que ela tem mesmo de uma baixeza, né? Muito grande e de ver Deus assim, distante, que ela é que tem que escolher e depois pedir ele para abençoar, né? Quando as coisas dão errado, que ela sente a escuridão, a mudança, aí ela fica preocupada, né? E vai lá perguntar para Deus o que está acontecendo, né? Pedir alguma luz, mas depois ela volta para a vida dela. Então, a maior parte é muito triste, não tem comparação, né? Você está sempre em dúvidas do amor de Deus. É muito triste. Os pensamentos mudam demais, né? Como que as coisas, quando você toma consciência, mudam, né? Porque antes de se parecer, você está sujeito à noite, porque você está sujeito sempre a só ver o problema, né? A só ver a tragédia. E tem coisa, gente, que é a vida, né? É as coisas acontecendo. E tudo tem um aprendizado, tem um para quê, né? Mas a pessoa fica se culpando. Ela só vê culpa, né? Entendeu? Ela tá sempre. Quando fala as estações, igual a Terra, né? Tem o outono, inverno, verão, primavera. Então, essa pessoa tem época que talvez está feliz, está ali disposta, né? Alguma coisa, fazer algum bem. Depois já vem o inverno. Aí ela já muda tudo, deixa de fazer o que começou, muda, sabe? E hora tá satisfeita, hora não tá, hora tá alegre, hora tá reclamando. Então ela tá sempre mudando de opinião, tá sempre mudando de opinião. Então, assim, é uma pessoa, assim, volúvel, né? Uma volubilidade, que é essa constante mudança, né? Um diz uma coisa um dia, no outro dia já tá dizendo outra coisa. Então, é muito complicado, né? É muito complicado, não, nossa, não tem comparação. E o sol não é livre de poder desabafar todos os seus efeitos sobre a terra. Então, ele abençoa, mas às vezes ele queria falar mais para ela, né? Ele queria mostrar o melhor. Mas a pessoa, ela não tem abertura, né? Ela não tem disposição. Ela fala, se eu vou ler esse livro aqui e tal, sei lá, pega lá Santa Teresinha do Menino Jesus. Abençoa esse meu trabalho que eu vou fazer aqui de divulgar o livro da Santa Teresinha do Menino Jesus, a Pequena Via, é um caminho maravilhoso, entendeu? Então ela recebe um efeito daquilo ali, mas Deus não é livre para mostrar para ela, por exemplo, o livro do céu, né? Ela não é aberta para o livro do céu. Que Deus não é totalmente livre de desafogar tudo, de todos os efeitos dele, né? Fazê-la receber tudo, que é o melhor para ela, que é a divina vontade. Então, muitas pessoas não têm. Muitas pessoas, elas vivem pelos efeitos, né? E poderia receber tudo também, mas elas não têm abertura
Jesus não encontra a liberdade, porque elas têm o coração fechado, né? Alguns conceitos, né? Algumas coisas assim, apegos, né? Então, medos, muitos medos, porque a pessoa está sempre sujeita à noite, né? Então, o medo influencia muito ela, né? Ah, que isso, livro do céu, Luísa Picarreta, mas nunca ouvi falar. Deixa eu ver se tá falando a canção nova. Deixa eu ver se tá falando em tal lugar. Não tá, não. Então não é verdade. Então não acredito. Então, é poucas pessoas, sabe? Então, ela tá sempre sujeita a ver as coisas de uma forma muito escura, sabe? Então é muito complicado. Então, Jesus, ele vai fazer ela sentir os efeitos da graça dele. Ela vai no grupo de oração, vai ser tocada por Deus. Ela vai na canção nova, vai ouvir uma pregação bonita, vai ser tocada por Deus. Né? Ela vai ouvir uma homilia, vai ser tocada por Deus. Claro, ele usa de tudo isso, dessa estrutura toda, né? Ela vai receber os efeitos, mas ele não pode dar tudo, né? Que ele gostaria de falar com ela, porque ela não tem abertura. É a própria pessoa que não tem. Não é que Deus não queira, né? É a própria pessoa que tem travas no coração dela, apegos, escrúpulos, né? Coisas assim que fecham ela para ouvir mais e receber mais. Então, ela só vai até um certo ponto, né? Até um certo ponto que ela, às vezes, assim, o conforto dela, ali é onde é a zona de conforto dela, onde ela tem o pé no chão ali, né? E não tá totalmente. E até na divina vontade existe essa realidade, né? Muitas pessoas ficam na superfície só sobre os efeitos também. Elas não estão, Deus não é livre de poder desabafar tudo nelas e elas realmente têm uma vida em comum com Ele, em que tudo é Deus, né? Tudo é Jesus nos pensamentos dela, na boca dela, nas palavras dela. Ela não dá toda essa abertura para Deus, porque muitas vezes ela não quer se aprofundar, né? Ela vai até um certo ponto que ela acha bonito, mas ela fica ainda com receio. Então, vou ficar quieta no grupo só ouvindo, né? Já que não precisa partilhar, então eu vou ficar quieta só ouvindo só e tá ótimo e tá bom assim. Então, essa pessoa não arrisca, né? Essa pessoa não se entrega, ela vai onde já tem o pé no chão. Se ela sentir que tirou um pouco o pé do chão, ela já fica, ela tá não tem coragem de se abandonar totalmente e assumir totalmente o livro do céu, assumir totalmente o chamado, o propósito que Deus quer, que ela também seja falante, obrante, né? Que ela haja, trabalhe junto com ele para os interesses dele. Ela tá na divina, ela tá lendo, mas ainda assim ela fica na superfície, ela ainda tá, ela tá sob os efeitos. Ela acha lindo, maravilhoso, bonito, não tem coragem de deixar de ler, mas não é algo que ela tem tanto assim, que ela toma posse de verdade daquilo, de querer viver aquilo mesmo. Se ela não entende, tá bom, tudo bem, ela aceita essas noites, né, que essas dúvidas. Então ela aceita, né? Não tem problema não, tô sujeita à noite, que é a ignorância, que é o não entender o que Jesus está falando, tudo bem, não tem problema não. É bonito demais, bora lá, vamos continuar. Então, é muito complicado. Então, aí ele fala que nesses pontos da Terra que não recebe o sol, tanto que em certos pontos da Terra o sol nem sempre chega. Outros pontos são áridos e sem plantas. Então, tem parte que não dá para prosperar, que não dá para Deus, que não frutifica, porque ela não dá liberdade para Deus. E Deus ele não vai fazer essa violência, né? Ela tem que abrir o coração dela. Então tem pessoas também que têm reserva para Jesus na divina vontade também. Tem certas coisas que eu falo, falar eu não falo, eu não gosto de falar. Só gosto de ouvir. Acho lindo, mas falar não é comigo. Eu tenho, a minha voz é feia. Ah, não sei o quê. Eu tenho esse problema em casa, eu não tenho tempo. O meu celular é uma porcaria, e não sei o quê. E vai arrumando um monte de desculpa. Então, são lugares que ficam áridos, sem plantas, que a pessoa não dá essa liberdade para ele. Então, o sol não pode influenciar por causa da própria pessoa que está de costa para o sol. Não é o sol que não está ali acessível. Deus é acessível para qualquer pessoa, entenda? Deus é acessível, mas muitas almas estão assim, como várias partes áridas, sem plantas, sem frutos, sem nada, porque a semente para ser lançada tem que ter a disposição, tem que ter a terra disposta, tem que ter a pessoa aberta, né? De verdade, com a intenção verdadeira, com sinceridade. E às vezes não encontra isso. Então tem muita essa realidade também.
Por isso que tem os graus, né? Porque tem pessoas que dão mais abertura e que quer muito aprender, faz de tudo para entender, vai vendo os vídeos, faz partilha, tira dúvida, pergunta, pede Jesus ajuda, fica muito interessada nos conteúdos e cada vez que ouve está mais apaixonada ainda. Então são pontos que estão só recebendo luz cada vez mais e Deus está conseguindo ir semeando, né? E ela está cada vez abrindo mais espaço e mais espaço dentro dela, que o próprio Jesus está conseguindo, né? Porque essa pessoa quer muito, né? Ela quer muito, muito, muito mesmo, quer passar todos os obstáculos. Se ela tem obstáculos também que ela vê resistências para algumas verdades, mas ela tenta entender. Então é complicado, né? Isso não é outra coisa que semelhança de quem faz a minha divina vontade de viver nela e de quem vive na terra de seu querer humano. A primeira faz descer não só o sol de minha divina vontade em sua alma, mas sim todo o céu, assim que com esse sol possui o dia perene. Então ela contempla a Deus, né? Ela já vive a bem-aventurança na terra e tá sempre, assim, vendo luz em tudo, né? E ter esse acesso a Deus, não tem essa dificuldade, tem comunicação, vida com Deus. Então é totalmente diferente, né? Assim que com esse sol possui dia perene, tá vendo? Sempre assim, clareza, luz, não falta luz. Dia que jamais tem pôr do sol, porque a luz. Ela não tem sentimento, eu vou perder Deus, né? Ela está unida com Ele, não tem sentimento, eu vou perder Ele, né? Eu tô sem Deus agora. Agora foi minha vontade humana que reinou. Nessa situação aqui, aconteceu isso aqui, né? A luz foi embora, Deus foi embora. Não, né? Não tem essa sensação de separação de Deus. Nunca tem. Nunca, nunca. Ela vê a influência de Deus em tudo. Ah, mas até nas coisas ruins, tá? Que acontece. Até se Deus permite os vacilos delas, tá? Ela aceita que ela é pequena e que com isso ela aprende. Que com isso Deus às vezes permite uma situação para falar assim, ó, fica mais atento. Isso é uma luz. Olha, fica mais atento nessa realidade. Ela não fica se culpando, né? Não fica assim, pensando em si, né? Ah, mas isso nunca podia ter acontecido, nunca podia ter dado esse vacilo, eu tinha que ser perfeita. Não, a luz é justamente ela perceber que ela não é perfeita, que ela é suscetível a erros, a pequenez, a distrações. Isso é uma situação assim que Jesus fala, fica mais, presta atenção, né? Não, presta atenção. Você aceita que naquele momento você não teve uma atenção e que ele, aí você não sente assim, eu perdi ele. Dessa vez foi minha vontade humana. Não, Jesus está em você e ele permite essa realidade. E através dessa realidade de, naquele momento, você não teve, sei lá, você se distraiu, né, numa situação, mas você aceita passar por isso também é reparação. Porque muitas pessoas, elas querem, né, só acertar, né? Elas querem saber tudo, para elas têm que saber tudo, para elas têm que ser sempre assim, muito esperta, muito precavida, né? Elas não aceitam errar, elas já ficam se doendo, se culpando, já correndo pro confessionário, muito no escrúpulo, na culpa, né? E tanta coisa, né? Que são as noites, né? Vendo muito mais ela do que Jesus, né? E você vê Jesus em tudo, até no seu vacilo, né? Até nos seus vacilos você vê em tudo, né? Ah, eu mesmo dei um vacilo aqui, né? Eu tô no estadiano daqueles. Eu creio que é por causa de uma situação que eu vi, um vídeo que eu vi de uma realidade que aconteceu com a menina que morreu na escola, né? Que ela apanhou na escola. E eles empurraram ela, ela bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano. Só que a família é muito simples, é gente de interior. Eles não tinham esse entendimento e também o lugar lá não tem muito recurso, é mais pro lado do Nordeste. Então, assim, eles foram para os postos comum mesmo, né? E lá não tem raio-x, não tem essas coisas, então eles falaram que não era nada. Mandaram voltar para casa. Quando eu vi que não, a menina só estava sangrando, né? Porque ela teve uma lesão muito séria interna, né? E ela acabou indo a falecer. Com esse negócio de ir, voltar, até ir para o hospital internar, e eles perceberam que era grave. Ela faleceu.
eu vi toda essa situação, né, desses jovens, né, como que os jovens, os adolescentes estão inconsequentes, né, estão pegando as realidades dos videogames, transformando em vida real, e fazem violência, e tem já aquele pensamento de que não vai dar nada para eles. Fiquei meditando sobre toda essa realidade, como que tá difícil, como que hoje tá essa realidade nas escolas, né, e essa situação toda, mas eu senti uma dor muito grande, né, pela notícia. Peguei um estagiário daqueles, tudo é Jesus, tá? Tudo é Jesus, não pensa que é só assim, que quando a gente fala de paz, de felicidade, é pelo conhecimento que a gente tem. Não quer dizer que você não possa sentir tristeza, porque tudo isso Deus permite, Ele sente isso em você, Ele é que manda os sentimentos dele, né? E eu aceitei passar por isso, né? E eu tô no estagiário desses, e a neném hoje tá agitada, e no meu vacilo, eu fui inconsequente, né? Mas amém, eu aceito. Eu vacilei, né? Eu coloquei a criança na beirada da cama e só me afastei rapidinho. Pensei, não vai ter problema nenhum, não. Quando pensou que não, a criança virou e caiu, tipo, no chão. Bateu a cabeça. E chorou, e chorou, e chorou, né? Então, aí eu fiquei lembrando desse negócio da menina também, dessa situação que eu passei. Eu ofereci esse sofrimento, né? Eu tava rezando pela situação, pela família, né? Ofertando a Deus, pedindo perdão por esse pecado desses adolescentes que bateram nessa menina na escola, enfim, né? Pedir perdão em nome de todos. Ofereci também o sofrimento da minha menina ter caído. E aceitei também que também é luz, né? Ruth, presta atenção, né? Naquele momento eu tava tão lerda, né? Tudo é luz, sabe? Então, assim, o segredo também é você não aceitar. Ele fala que permite a culpa para você se estreitar mais a ele. Às vezes bate uma culpa de mãe, né? Podia ter prestado mais atenção, mas você oferta tudo, você aceita passar por tudo, né? Que Deus permite, oferta tudo, né? Até a sua lerdeza, né? Até a sua lerdeza aceita, né? Que aconteceu essa realidade, oferece também sofrimento, né? Enfim, tudo é luz, né? A luz também te presta mais atenção, não deixa na beirada da cama. Não confia que a menina vai ficar quieta só porque, né? Enfim, né? Acontece, acontece. A chave é a intenção. A sua intenção é fazer a vontade de Deus. A sua intenção em tudo é fazer a vontade de Deus, né? Você não tem intenção de pecar, de ir contra a vontade de Deus, de fazer algo de caso pensado, uma maldade, né? No seu coração só quer a Deus, né? Só quer essa vida em comum que tá falando aqui mesmo com ele, né? Mas situações acontecem, né? E a gente tem que aceitar. E tudo tem um para quê, né? De tudo você tira um bem, tudo você espiritualiza, né? Você não vê problema em nada. Então, eu tô falando que o sol não é livre, né? De poder desabafar todos os seus efeitos sobre a terra se esta não quiser se prestar a recebê-los. Que é essa atenção, né? Tanto que em certos pontos da terra o sol nem sempre chega. Então, tem uns que nem. Por quê? Porque tô totalmente nas trevas, né? Outros pontos são áridos e sem plantas. Isto não é outra coisa que a semelhança de quem faz minha divina vontade vive nela e de quem vive na terra de seu querer humano. A primeira faz descer não só o sol de minha divina vontade de solo, mas sim todo o céu, assim que esse sol possui o dia perene, dia que jamais tem pôr do sol, porque a luz tem virtude de pôr em fuga as trevas. Então, a luz de Deus tira qualquer treva, de culpa, de medo, de dúvida, de qualquer pensamento contrário, né, da sua visão humana. A luz, gente, tira as trevas. Então, partilha o que vocês estão vivendo. Ninguém fala comigo, nem estou dizendo que eu sou grandes coisas, mas tem Jesus, né? E tá todo mundo entendendo como que tá o entendimento, né? Entendeu? É, como que tá indo, né? Então, as pessoas não falam, não... Porque na nossa vida a gente precisa de ajuda, tá? Para isso, não é sozinho isso, tá? Eu preciso de ajuda constantemente para compreender, para justamente não ficar nas trevas, que é justamente a incompreensão de uma situação, de julgar, de ver do jeito errado. Nós precisamos uns dos outros, é assim que Jesus age. Não é sozinho, sozinho você fica na escuridão. Então, na minha vida, né, eu sempre precisei de ajuda, então Jesus põe pessoas que ajudam, né?
que são Jesus, né? Que tem a luz ali. E quando você está no problema, às vezes você está na pura treva, você não consegue ver a solução, né? Você ou pode estar interpretando do seu jeito humano e achando que está tudo bem também, está tudo bem. E não tá, porque você está fazendo do seu jeito e não do jeito que é a vontade de Deus, né? Então, para saber essa luz, que é essa vontade de Deus, precisa de ajuda, entendeu? Então, é você mesmo que tem que se dispor a se expor ao sol, não o sol que tem que vir bater na sua janela e adivinhar que você tá ali. É você que tem que se expor a essa luz, né? Então, com esse sol, não pode estar a noite das paixões, tá vendo? Acaba a noite das fraquezas. Então, quando entra Jesus, gente, tudo se transforma. Então, não fica a noite das fraquezas, das misérias, das friezas, das tentações. E se quiser se aproximar-se para formar as estações na alma, que é para te deixar perturbada, né? Te atentar, fazer você realmente aquilo ali te influenciar de alguma forma, esse sol com seus raios põe tudo em fuga, é verdade, porque você tem aquela luz, aquela verdade, você fala, não, Jesus já me explicou nessa situação como eu tenho que agir, então eu não vou me deixar me levar pelas minhas paixões. Aí eu tenho a paixão de ir lá e arrumar confusão, aí Jesus falou para mim, faz silêncio para essa pessoa, fica na sua. Então eu tenho uma luz, então não vou dizer não, ficar quieta, não vou desobedecer a Deus. Então assim, isso eu tô dando exemplo, né? Que quando você tem a luz de Deus, só se você for uma pessoa muito teimosa, né? Que aí deixa a sua vontade humana dominar. Aí que prefere a paixão, né? Prefere ficar lá no seu pensamento velho. Aí sim. Aí, mas se você tem a luz e obedece o que Deus está falando, acabou as trevas. Acabou. É, então é muito importante isso que está falando aqui. Aqui estou eu e basta. Minhas estações são estações de luz. Então tem luz em tudo, né? Não falta luz. De paz, de felicidade, de floreio perene. Ela é a portadora do céu em terra. Olha que coisa mais incrível isso que está falando. Em troca, para quem não faz a minha divina vontade e não vive nela, é mais noite que dia em sua alma. Então ela está mais nas trevas mesmo, dominada pelas suas paixões, na fraqueza, na dúvida, no medo. E tanta coisa, né? É muito triste essa vida. Está sujeita às estações e a longos tempos chuvosos que a tornam sempre perturbada e agitada, bem a longas secas, então a pessoa muito que vive mais tempo nas trevas, né? De vez em quando, talvez ela tenha algum humor, alguma disposição, alguma abertura, mas depois já tá triste, abatida de novo, deprimida, ansiosa, né? Então, assim, uma alma que caminha arrastando mesmo. E essa pessoa, né, quando tá tão perturbada e agitada que tá falando aqui, sujeita a longas secas, tanto que chega a faltar-lhe os humores vitais para amar seu Criador. É porque ela tá tão nela mesma, né, concentrada em si mesma, que ela não se move por Deus, ela não tem nenhuma. Às vezes alguém chega até para ela e fala, vamos na igreja, sou. E a pessoa fala, mas eu tô muito deprê, tô muito abatida, né? E tá tão sujeita aos humores dela que parece que nada acende aquela chama, né? Toca ela, né? A pessoa pode chegar numa insensibilidade muito grande, né? É muito triste. Aí tá falando aqui, ó, e mesmo o sol de minha divina vontade, sendo que não vive nela, não é livre de poder dar-lhe todo o bem que possui. É o que significa eu possuir meu querer divino? Então é totalmente diferente, né? É possuir a fonte da vida, da luz e de todos os bens. Em troca, quem não possui é como a terra que goza dos efeitos da luz, algumas, algumas, e certas terras que a duras penas ficam iluminadas, que através das cruzes do apontamento, né, precisa passar por muitas contrariedades, a justiça, né, para ver se a pessoa tem uma abertura, né, para Deus, mas sem efeitos.